Senhor presidente, deputado Mário Marcondes, senhores deputados, cumprimentar aqui de uma maneira muito especial a deputada e professora Carminati, e vou falar hoje, evidentemente, sobre o Dia do Professor, porque nós somos, deputada, professores. Mas, antes disso, eu gostaria de dizer que, dentro desse contexto do magistério, da relação do professor com o mundo do conhecimento, com o mundo do crescimento, com o mundo do desenvolvimento, é interessante observar o seguinte, e é a minha reflexão pessoal. A primeira impressão que se tem de qualquer coisa na vida é a que efetivamente fica, a que mais marca a vida das pessoas. Quem de nós, por exemplo, não se lembra do primeiro terno, do primeiro sapato? Eu me lembro, deputada Luciane, do primeiro tamanco, tá? Quem não se lembra do primeiro salário que recebeu? Quem não se lembra da primeira vez? Quem não se lembra das primeiras coisas? As primeiras coisas realmente marcam na vida das pessoas. E aí, para o aluno, que é a essência de todo o trabalho que se faz, tudo que se planeja em favor da educação, para o aluno, o professor é a sua primeira referência, é a sua primeira impressão com o mundo do conhecimento. Por isso, olhem só a importância do professor nesse contexto educacional. E aí, então, eu gostaria de dizer que hoje, realmente, nós temos o dever público de fazer com que, pelo menos neste dia, a gente reverencie, sim, senhores deputados e sim, senhoras deputadas, essa classe que cá entre nós é muito dedicada, é determinada, é criativa, supera dificuldades, supera desafios, mas que ainda precisa avançar muito. Nós precisamos avançar muito nas questões de dar melhor condição, mais qualidade, para que esses importantes profissionais da área do conhecimento e da educação tenham realmente condições de desenvolver-se mais. A educação, na minha opinião, é a matriz universal da felicidade humana, porque é a partir da educação que tudo começa. Não há como nós separarmos, senhoras deputadas, senhores deputados, desenvolvimento sem termos como alicerce a educação. A educação é o princípio de tudo, gente. Não há o maior especialista em medicina se antes não tivesse tido a professora lá na primeira série. Nem o astronauta que pela primeira vez pisou a Lua, teria pisado a Lua, certamente, se não tivesse tido uma educação de qualidade. Então, os grandes cientistas, os grandes pensadores, os grandes líderes mundiais, primeiro tiveram o primeiro professor, a primeira professora. Aí que começou a essência de tudo. Por isso, nesse dia, uma homenagem especial a você, colega professor. E eu queria me dirigir, em primeiro lugar, aos meus professores do meu querido município, da minha querida cidade de Arroio 30. Eu comecei lá em 1972, no ano seguinte já fui diretor de escola, e vocês, professores dessa época e professores de hoje, me acompanharam, me ajudaram, me incentivaram. Eu devo muito a vocês, professores da minha querida Arroio 30, da minha querida região de Videira, por tudo aquilo que sou e por ocupar hoje, com muita honra, o cargo de deputado estadual. Devo muito a vocês, pela convivência, pela ajuda, pela fraternidade. Eu sou muito grato a vocês por isso. E para vocês também esta homenagem. E eu exerci, senhores deputados, senhoras deputadas, diversos cargos da minha vida pública. Tive o privilégio, exatamente pela projeção que tive como educador, e por ter tido a parceria de profissionais tão importantes e tão valorosos, tive a grata honra de ser 2 vezes prefeito do meu município de Arroio 30. E uma delas, deputado Maurício, eu fui candidato único, não disputei eleição. Por quê?
Porque nós tivemos um trabalho marcante, nós fizemos um trabalho marcante na área da educação do município, que projetou realmente a nossa cidade e a nossa gente. E tive também diversos cargos da minha vida pública. Fui secretário de Desenvolvimento Regional de Videira, fui chefe de gabinete desta casa, fui chefe da Celesc de Videira, fui presidente da FECAM, enfim, assumi uma série de cargos públicos e políticos, que aliás a minha vida toda foi dedicada à política e ao serviço público, mas nenhuma profissão que eu exerci me trouxe tantas recordações, e me trazem tantas recordações gratas, como as recordações de professor, como as recordações que eu tenho da sala de aula, como as recordações que eu tenho dos alunos que vêm e me dizem: professor, eu sou aquilo que eu sou porque o senhor nos ajudou. Professor, eu lembro das suas aulas, eu lembro do seu conselho, eu lembro daquilo que você falava, eu lembro do mundo que você projetava. Então nós precisamos refletir bem nesse dia de hoje do professor. Olha só a importância que ele exerce na vida das pessoas. Nós não podemos hoje, em hipótese alguma, com essa sociedade altamente desenvolvida, altamente tecnificada, altamente de vez em quando automática, mecânica, através das mídias sociais, separar o lado humano da educação. Esse lado humano é o lado que precisa e merece ser resgatado. E esse lado humano tem dois viés. O primeiro deles é a família, onde tudo começa, e o segundo dele é o professor. Se não existir esta sintonia, ela de fato é um anel que se quebra. Por isso, professor que me ouve nesse instante, parabéns a você, sucesso, muitas felicidades, que você continue tendo coragem, continue tendo determinação para fazer aquilo que você faz com tanto amor. Você cuida de crianças, de jovens que são joias, que são patrimônio incalculável. Eles têm um valor enorme para os pais. Imaginemos, professores, o quanto vale um filho para um pai e para uma mãe. E o que o pai e a mãe faz? O pai e a mãe confia a você, professor, a educação desse filho. Por isso, olha só a responsabilidade. E por isso mesmo, professor, você merece os parabéns. Concedo com muita honra uma parte ao deputado Maurício Scudelar. Hoje tudo que falar do professor é pouco. E eu talvez não teria o brilhantismo de um discurso como Vossa Excelência fez. Parabéns pelo discurso, pela forma espontânea, a gente vê que é de coração, é verdadeiro. E hoje é dia da gente relembrar lá, desde os primeiros professores que a gente teve, todos os professores que marcaram a vida da gente, entende a insatisfação, às vezes, dos professores com a questão, dificuldades salariais, profissionais, que todos têm. E essa casa aqui sempre procurou votar com agilidade os projetos que vinham, que nem sempre era o que o professor queria, mas que nós, que brigávamos junto ao governo, sabíamos que era o melhor que o governo podia dar naquele momento. Então, é um momento de reconhecimento, é um momento muito importante, e o discurso de Vossa Excelência traz com clareza isso, com brilhantismo da atividade do professor. Então, quero homenagear todos os meus professores. Eu tive a oportunidade de também ser professor, tanto na UNOESC, na nossa universidade lá, quanto no Colégio Peperi, em São Miguel do Oeste. Lembrava dos meus professores do Colégio Almirante Barroso, em Canoinhas, do Colégio Comercial de Canoinhas, de tantas lembranças. Domingo ainda encontrei a esposa do falecido e querido professor Eloy Bona, de Canoinhas, que foi diretor do nosso colégio. Então, desculpe roubar uns minutos do discurso de Vossa Excelência, mas dizer do brilhantismo, e me sinto realizado ouvindo esse discurso de Vossa Excelência, em nome da Assembleia, em homenagem aos professores. Parabéns.
Muito obrigado, deputado. E o senhor, inclusive, me deu a lucidez, que de vez em quando nos falta, para concluir esse meu pronunciamento. E gostaria aqui de me associar à deputada Luciane, que é a vice, que é a Mais um minuto, deputado. Comissão de Educação, para que a gente continue lutando. Como Vossa Excelência falou, deputado Maurício, continue lutando. A gente sabe das dificuldades financeiras que existem, mas nós não podemos perder o caminho, o rumo. Nós temos que persegui-lo sempre, no sentido de proporcionar à educação os recursos que ela merece e, principalmente, ao melhor profissional da terra, que é o professor, o salário que realmente ele merece. Essa, na minha opinião, é a ideia de que esse parlamento precisa adotar, porque aí sim teremos um mundo melhor. Quanto mais educação, menos presídios. Quanto mais educação, menos cadeias. Quanto mais educação, menos pessoas cuidando de pessoas, porque pessoa educada é pessoa que vive feliz em sociedade e não causa problema. Um abraço, professores, felicidades e tenham todos